vamos falar de música, vamos falar do negócio da música. Um tema importante, muito atual em Moçambique, os direitos autorais. Quem paga? Quais são as regras de jogo? Como é que isto também cria transtornos para os autores? Desde a reprodução das suas obras em vários lugares, em plataformas de streaming, na televisão, nos espaços recreativos, que sejam de utilidade ao nível coletivo ou individual, direitos autorais. O nosso convidado tem estado a impulsionar um debate importante sobre este tema. É músico, é um grande intérprete e pertence a uma geração que também contribuiu para a revolução da música nacional. Vamos conversar nos próximos minutos com o senhor Danny OG. Come on, come on, come on, come on, gang down, bounce down, come on, just say that, hey man, nigga, vamos lá curtir tonight, come on, epá, que a festa está malinha, nice. A dama também vai, Nós vamos ferrar. Denwo 2004, 2004. Esta música faz 21 anos. sem dúvidas, é mais velho que a minha filha mais velha. Então, é uma música que abriu muitas portas para si, mas acima de tudo marcou várias gerações. E eu sinto-me honrado por isso, porque as coisas começaram na brincadeira e quando dei por mim, já era o estrondo que era. Acabei passando a conhecer um monte de coisas que eu não imaginava que fosse conhecer. Falo, por exemplo, do Moçambique real, o Moçambique no geral. Conhecer várias pessoas, várias entidades e por aí em diante. Tudo graças à música e praticamente começou com essa música Rima. Sem dúvidas, 2004, muitos aqui eram adolescentes, jovens estão lá a filmar aqui, eram muito adolescentes e fizeram sua juventude, sua pré-adolescência com esta música. Se fosse um filme, acho que foi trilha sonora do filme de muita gente, né? Podes crer. Agora, Denwo, passados esses anos todos, o que mais te interessa discutir sobre a tua carreira e sobre a música moçambicana? Achas que algo mudou na tua forma de olhar para a tua carreira e para a música moçambicana? Claro, que sem dúvidas. Eu arrisco-me em dizer que acho que 50% daquilo que eu entendia em termos de carreira, em termos de benefícios, em termos de ganhos, como um artista fazedor de arte e em especial fazedor de música, de uns tempos para cá eu comecei a ter uma percepção totalmente diferente daquilo que eu tinha. Porque para mim, há anos atrás, que eu acredito que está a acontecer com muitos artistas, era pura e simplesmente ir ao estúdio. Por exemplo, eu quando comecei a fazer músicas e quando comecei a divulgar as minhas músicas, em nenhum momento era com o intuito de ganhar dinheiro. Era para ser famoso. Era para ser famoso. Estamos a falar de 20 e poucos anos atrás. A ideia era ser famoso. Ainda que existissem os artistas mais velhos, os Wazimbos, as Mingas, e eu vim de uma família de músicos. Seu pai foi um grande baterista, né? Graças a Deus, RM. exatamente. Grande compositor também. E, no entanto, eu não tinha noção, e muitos de nós não tínhamos noção que eles, por exemplo, quando fossem para um palco, eram pagos para aquilo. Para nós era simples, era tipo, então, era curtição. A divertir o people, a malta, o povo, no caso, né? Mas à medida em que eu fui crescendo, fui percebendo as coisas, à medida em que eu fui dando as voltas que fui dando um pouco por toda a parte do mundo, comecei a perceber que não é bem assim. Aquilo que eu achava que para mim era o suficiente, eu percebi que não é o suficiente e olhando para a minha carreira artística de 2000 até agora, 2025, 25 anos atrás, eu começo a perceber que eu perdi muita coisa que eu tenho direito. Muita coisa que eu tenho direito. Uma pergunta, Danny, falando nisso, consegues ver hoje em dia outros jovens DNOGs equivocados no auge de sucesso, na fama, na curtição e até na faturação? Consegues ver DNOGs da nova geração com alguns equívocos e alguns mal-entendidos do que é negócio da música? Muitos. Tanto que se começares a prestar atenção, os artistas atuais hoje já têm noção de que a indústria musical é um business. O fazer arte é business, é negócio. O fazer arte tem os seus benefícios, não só ganhar fama, não só ganhar espaço, mas também, acima de tudo, gera-se renda, ganha-se dinheiro com isso. Então nós já temos artistas hoje que se impõem, entendes? É certo que muitos deles fazem isso a portas fechadas,
muitos deles não dão a conhecer a sua forma de estar no mercado, tanto que fica a parecer que há uns artistas que têm mais privilégios, há uns artistas que ganham mais do que os outros, enquanto há uns que têm músicas ou obras que estão com mais impacto no mercado, mas no final do dia é porque há artistas que já abriram o olho, ou já abriram a sua mentalidade e já perceberam que há muitos direitos que eles têm e que na inocência de muitos... Ou na aflição também dele. Esses direitos foram, vamos lá dizer, extrapolados, usurpados, ok? Porque muitos deles estão a ser cometidos, na maior parte deles, é por inocência. Quais são os maiores direitos dos artistas que estão a ser violados? Primeiro, o direito principal é o respeito pelo artista. Nós somos fazedores de arte e não existe nenhum país no mundo que não se identifica com a sua própria cultura. A identidade de um país ou de uma sociedade é a cultura que ela tem. E nós, como moçambicanos, temos que começar a procurar ter uma identidade nossa. Porque se eu te perguntar agora, quando tu te lembras de Angola, o que é que te lembras? Kizomba, Kuduro. Kuduro. Quando vais para a África do Sul, lembras de Amapiano, Kwaito. E vens para Moçambique, o que é que te lembra? Começas a processar, estás a perceber? Porque não há uma coisa que identifique Moçambique. Moçambique está identificado com várias culturas que nem nos identificam como é que eu posso dizer? Que não são nossas de raiz. Nós somos um país que estamos a fazer uma mixlândia de culturas e nós nos perdemos na nossa própria cultura. Nós não temos a nossa própria identidade. Temos nós, moçambicanos, a fazermos mais música importada do que música aqui interna. Nós não temos... muita gente costuma dizer dentro nos obrigar a fazer panza. Não é necessariamente obrigatório moçambicano fazer panza. Tu vens de hip-hop, Denoji. Eu venho de hip-hop. Eu acredito que os mais velhos na altura também olhavam com uma vista um pouco afinada em relação ao que vocês faziam. Eu sofri muito. Eu e muitos fazedores de hip-hop naquela altura sofremos muito e nós chamávamos até de preconceito isso. Ok? Mas é aquela coisa que acontece na evolução de um ser humano. A gente cresce, vai evoluindo à medida em que o tempo vai passando e a gente começa a perceber certos puxões de orelha que a gente foi tendo. Faz parte do crescimento, né? É um processo. Exatamente. Mas, por exemplo, fazer rap, hoje eu não digo que eu me arrependo de ter feito, não me arrependo porque foi o rap que me levou para o status onde é que eu estou. O rap é que me educou musicalmente. Se fores a ver a nível mundial, muitos artistas, a maior parte deles passam do hip-hop. E depois, à medida que vão desenvolvendo, vão descobrindo o seu lado verdadeiro artístico e depois engranam-se naquilo que se sentem mais confortável. Por isso eu te pergunto, Denoji, como é que o rap foi uma escola estratégica para tu entenderes a música de forma mais aberta, mais... O rap levou-me para fora de Moçambique. O rap levou-te para fora de Moçambique? O que o rap fez comigo foi... eu sair de Moçambique, mas com os pés e com o corpo aqui dentro. Okay? Fez-me pesquisar muito o mercado internacional, fez-me conhecer muitos artistas, fez-me apreciar a forma, o modo de vivendo de muitos artistas, fez-me apreciar a forma como o mundo show business é feito além fronteiras e fez-me crescer musicalmente, porque eu comecei a perceber que com o rap eu posso me firmar, com o rap eu posso ser dono de mim e com o rap eu posso definir o caminho que eu tenho que traçar e que já tracei. Isso é muito interessante. É muito interessante quando falamos de arte e cultura, identidade e podemos ouvir os músicos, sobretudo de música popular, música urbana, música de festa, que é o seu caso. Exato. Eu sou uma pessoa festiva. A sua música é de festa e muitas vezes nos lugares privilegiados de discussão sobre arte, identidade e quando pensamos em influenciar políticas públicas, sinto que os artistas de música de festa, música mais comercial, muitas vezes são colocados de lado como se não tivessem uma opinião capaz de influenciar mudanças positivas. É impressão minha ou Denoji sente isso? É claro que eu sinto, porque, por exemplo, se tu fores a prestar atenção, as pessoas hoje conotam as músicas festivas como músicas sem mensagem, ok? Eu vou-vos fazer uma pergunta. Será que nós todos na sociedade temos a obrigação de transmitir uma mensagem educativa? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a arte é uma coisa totalmente liberal. Os artistas, eu vou-vos dizer agora para vocês perceberem, os artistas não são seres normais.
Nós não somos seres humanos normais, porque aquilo que a gente faz é algo divino, é dom que Deus nos deu. E nós fazemos de tudo para expor o nosso dom para fora. Então, fazer músicas festivas não é necessariamente tu teres que falar, por exemplo, da fome. Até podes fazer uma música alegre, mas a falar de fome e dançar essa música que estamos a falar de fome. Podes fazer uma música de crítica política, mas ser uma música festiva. Por exemplo, Salve Sama Batata é uma música de entretenimento, mas é uma crítica social. É uma crítica construtiva, mas ao mesmo tempo é festa. festiva. Pegam 14, é uma música de crítica social, mas também é uma música festiva, é uma música de festa. Essa mulher é minha, é uma música de crítica social, mas é uma música festiva. Então, Joe, ajuda teu amigo. Exatamente, é música de festa. Vale quem sou eu, cobra, mano. Quem é moçambicanidade, não sabe o que vai perder. É tipo, bro, não estás hoje, não sabes o que vais perder. Estás a entender? Então, mas há outros artistas que têm músicas festivas com um outro tipo de mensagem. Há mensagens mais, vamos lá assim dizer, eróticas. Há mensagens que induzem as pessoas mais para o álcool. Há mensagens que até induzem para as drogas. Acaba cada um de nós saber filtrar e escolher. Não necessariamente que sejamos obrigados a fazer músicas só construtivas, com regras definidas, como quem diz, eu para fazer uma música que fala de Moçambique, eu tenho que pegar o livro de história. Não, eu posso falar de Moçambique com base nos conhecimentos que eu tenho do meu dia a dia. Estás a perceber? E as pessoas até preferirem ouvir a minha música do que ouvirem a música de quem foi buscar a história, na verdade. Fazer um relatório em forma de música. Se tu prestares atenção, nós, os artistas moçambicanos, e acredito que mesmo em África, nós não temos a cultura de irmos buscar compositores. O cantor é que faz. Exatamente, nós fazemos questão de sermos nós mesmos a compor. E muitas das vezes, se vocês olharem para a ficha técnica, estou a falar de vocês artistas, se olharem para a ficha técnicas de CDs ou ficha técnicas de músicas internacionais, onde ver que a ficha técnica é tão grande, que vocês se perguntam, mas lá, esses todos aqui, o que é que estão a fazer? Há quem numa música só escreveu, ouve lá. Só isso. E por causa disso ele já tem um ganho. Se calhar aquele ouve lá é que fez a música acontecer. Estás a perceber? Então é preciso começar a prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, houve uma história muito curiosa sobre aquela música com Zico, sua aí ao lado de Zico, que aparece uma voz a dizer: Zico, dança lá um bocado para mim. Sim, exatamente. De quem é aquela voz? Aquela voz era de uma empregada doméstica do Zico. Okay? Sim. E é engraçado que se o nosso sistema funcionasse, ela devia ter direitos autorais. E é disso que vamos falar. Eu provoquei isso de verdade, de propósito, para falarmos sobre isto. Como é que estás a reagir à forma como este debate todo sobre as interpretações, os intérpretes que estão a fazer música, estão a atuar em casas de pasto, nos casamentos, e Denoudi é uma das vozes que apareceu nas últimas semanas a reivindicar o respeito pelos direitos autorais. Não era sobre Denoudi, é sobre a classe artística. Exato. Como é que sentes as reações? Como é que isto te afeta e como é que isto te anima? É assim. Primeiro, eu sinto-me totalmente orgulhoso por ter tocado num assunto que hoje é debate na sociedade, é debate nas redes sociais. Hoje eu sinto-me orgulhoso porque muitos artistas não tinham noção e hoje eles dizem: é verdade. Fico satisfeito porque muita gente na sociedade, nossos fãs, nossos admiradores, a sociedade no geral, não tinham noção. As pessoas, nós crescemos a pensar que fazer música é uma brincadeira. Razão pela qual nós temos pessoas que nos perguntam, para além de cantar, o que é que fazes mais? Mas qual é o teu trabalho? Qual é a tua profissão? Sim, canta, está bem, isso eu sei, conheço as tuas músicas, mas o que é que fazes mais? Eu acho essa pergunta ridícula porque fazer música é um dom que Deus me deu e eu tenho que ganhar com isso. É uma obra. É a profissão, né? Exatamente. É igual a perguntar a uma senhora que vende batata na rua, para além de vender batata, o que é que tu mais fazes? Está mais do que claro que ela está ali, o ganha-pão dela é aquele. Então, para mim é gratificante saber que eu levantei um assunto que a 50% há pessoas na sociedade que já conseguiram perceber e não vou dizer a 50%, mas há 20%, 25% de pessoas que ainda não entenderam e acham que o que eu trouxe ao de cima é algo que não faz sentido. Ou que é frustração pessoal, sentes isso? Claramente, principalmente nas redes sociais, nas minhas páginas,
Sempre que eu posto algo que tem a ver, há sempre alguém que diz: Dan, estás com fome, Dan, é porque estás a rushar, Dan, eu desafio-te a lançares uma música nova e muitas outras coisas que as pessoas dizem que não me interessa aqui dizer. Mas eu quero deixar bem claro que não é sobre Dan e OG, é muito maior do que isso, é muito mais profundo do que isso. E também dizer que não é só sobre os intérpretes. Feliz ou infelizmente, eles foram os afetados porque numa batalha é sempre uma bala perdida e a bala perdida foi direcionada a eles, infelizmente, mas é muito mais profundo do que isso, muito mais. Fale-me também do diálogo e da consciência dos intérpretes. É bem verdade que há uma tendência até de alguns intérpretes de aparecerem e encontrarem formas de resposta, algumas dissimuladas respostas. É assim, nem precisas continuar, eu já sei qual vai ser a base da sua pergunta. Eu acho triste quando eu vejo um intérprete a dizer a mim, por exemplo, não é a mim que tens que cobrar, por exemplo, e nós estamos a imortalizar a vossa arte, as vossas obras, que há pessoas que não conheciam, por exemplo, as pessoas que já tinham se esquecido, ou porque nós estamos a promover a vossa obra, ou porque nós estamos a homenagear. E eu pergunto, tu estás a homenagear e estás a cobrar por isso? Estás-me a homenagear? Então, tu sais de casa na sexta-feira, vais para um bar, restaurante, ou seja lá para onde for, e homenageias 50 artistas. Sim. E és pago por isso. Exatamente. Então, ele homenageia Deno G, Deno Jeans, Dominguano, Antônio Marcos, homenageia todos nós. E é pago por isso. Que espécie de homenagem é essa com fins lucrativos? Não, Daniel G, estás errado, tens que ir para as instâncias, tens que cobrar as casas que contratam os artistas, porque eles é que têm que pagar esses direitos autorais. Ok, eles têm que pagar esses direitos autorais. Mas quem acorda em casa, inspira-se e chama os colegas e ensaiam a minha música, é o intérprete, não é a casa, não é a casa de pasto, não é o restaurante. E os restaurantes ou as casas de pasto, ou as discotecas que chamam esses intérpretes, dificilmente ou raramente pedem a playlist, dificilmente fazem uma expensão do que é que eles vão tocar. É engraçado que os intérpretes hoje ficam à espera de um lançamento de uma música mais recente. Por exemplo, temos esse miúdo agora que tem um estrondo que está a bater. Empoderada errada, né? Exatamente. Olha que ele ainda não conseguiu alcançar os seus objetivos financeiros com a música, mas já tem intérpretes que estão a ganhar com isso. Então, é exatamente disso que eu estou a falar. Nada contra os intérpretes têm que existir claramente. São importantes para a indústria? Sem dúvidas, sem dúvidas. Os intérpretes têm que existir e isso é preciso. Querem valorizar a nossa obra? Obrigado, mas temos que ser equitativos. Temos que fazer as coisas equilibradamente. Ganha o intérprete, ganha a casa, ganha o dono da obra. Isso é que é mercado, né? É cadeia de valor. Há uma coisa que eu tenho dito, por exemplo, eu vou atacar o nosso governo, por exemplo. Eu não sei quem do governo do Estado está a assistir o programa. Eu não vou dizer a quem de direito. Pessoal do governo, a todos os níveis. A música é um negócio. Na indústria musical ganha-se muito dinheiro. E vamos lá, por exemplo, dizer que hoje o Somas decide trabalhar como deve ser. Porque um dos maiores culpados é o Somas. Os artistas não se registram, os artistas não registram a sua obra. A pergunta que eu vos faço, por que os artistas não se registram? Já se fez alguma educação cívica de forma a consciencializar os artistas que existe essa entidade que os artistas têm que se registrar? Não. A música é um negócio. Vamos supor que o Somas comece a funcionar como deve ser e com esses poucos artistas que estão lá registrados. E agora a lei permite que não exista só Somas, exista uma outra entidade. Mais do que 2, 3, 4, 5. Exato. Vocês têm a noção do ganho que o Estado tem com isso? O próprio Estado vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque o Estado vai ganhar de cada percentagem da música do Daniel G, da música do Zico, da música do Ardiles, o Estado está a coletar de 100% de artistas. Sim. E eu, como artista, até ganho muito menos que o Estado. Por quê? Porque o Estado ganha de mim, vai ganhar do Zico, vai ganhar do Dino Jeans, vai ganhar... A tributação ali impacta positivamente para a economia nacional. Sem dúvidas. E, automaticamente, nós, como artistas, vamos estar a pagar algum imposto. Meu irmão, o nosso Estado sabe quanto dinheiro nós fazemos. Ninguém tem noção, é o que está aqui a alertar de noite. Há uma necessidade de se fazer um mapeamento a sério do setor cultural, de modo geral. Não é um problema só de música, é um problema no geral. E eu falo de música porque é a área onde eu estou inserido, percebes? Então, são essas coisas que parecem mínimas, parecem... insignificantes. Pessoas... Eu vou desmistificar uma coisa aqui. Qual é a câmera? Temos essa.
Três, Ok. três. É para si. Para vocês que estão a curtir o programa agora, neste momento, eu quero que a gente olhe para isto de uma forma humana, como seres humanos. Eu vou dar exemplo, vou usar a mim. Eu chego a casa hoje, saio do programa, saio daqui com uma inspiração. Faço a composição, escrevo o que eu tenho que escrever, estou a criar uma música. Amanhã acordo, ligo para um produtor. Vamos lá, para um Dalu Beats, por exemplo. O Dalu vai me cobrar para o beat que eu quero 5.000 meticais. Eu vou pagar o Dalu 5.000 meticais. O Dalu faz o beat. Depois eu tenho que pagar o estúdio para captação. Vamos lá, mais 5.000 meticais. Já totalizaram 10.000 meticais. Música já está. Tenho que pagar um master para masterizar a música e a música estar em perfeitas condições para sair do estúdio. São mais 5.000 meticais, 15.000 meticais. A música já está good. Procuro um CR Boy para me fazer o videoclipe para eu poder fazer a promoção da minha música. Vou pagar o CR Boy, vamos lá, 35.000 meticais. Mais os 15.000 meticais, totaliza 50.000 meticais. Já está good. Gastei 50.000 meticais para a produção do áudio, do beat e do vídeo. Está bonito, produto né? completo. Depois procura a televisão para onde eu quero que a minha música seja divulgada. Vamos lá. Normalmente, quando eu quero que seja uma música com pressão em termos de divulgação, também tenho que pagar a televisão, que é para bombar a minha música, numa primeira fase. Pago a televisão comercial, tipo, durante este mês, eu estou a pagar para vocês tocarem a minha música, passarem o meu vídeo ou a rádio para tocar a minha música. É um investimento. After esse mês, vocês já têm que me pagar, porque eu já criei, já publicamos a música e os ouvintes e os telespectadores já querem ver. Está bonito. Já falei do que parte de mim. E depois é a vez de eu ganhar. Vem um intérprete, pega nessa mesma música que eu investi, isso tudo que eu acabei de falar, e começa a faturar com isso. E venho eu, reclamo por causa desses direitos, e vocês dizem que eu estou maluco. A pergunta que eu vos faço é, como é que eu tenho que ganhar? Aonde é que eu ganho? Porque o intérprete não tem que necessariamente bater a minha porta. Eu dei um exemplo. Ele não tem que bater a minha porta, dizer, hoje cantei a tua música, então está em 1.000. Não é exatamente dessa forma que tem que acontecer. Mas as instâncias, os setores que têm por obrigação nos proteger, tem que começar a funcionar. É sobre os intérpretes, mas é sobre a ausência das instituições. Exatamente. Quando olhas para as instituições que nós temos, estamos a falar de SOMAS, estamos a falar de SMDA como uma nova entidade que, à luz da lei, pode existir esta e muito mais entidades. Consegue sentir, Danoji, que as nossas instituições estão preparadas para fiscalizar, garantir que os direitos autorais sejam cumpridos pela tua experiência? É assim, meu irmão, tudo começa de algum sítio, ok? E dificilmente vai ser possível fazer esse controle a nível nacional logo numa primeira fase. É preciso começar-se a fazer em fases, em partes. Vamos começar com Moçambique, com Maputo, que é o epicentro, vamos assim dizer. Onde todos os artistas moçambicanos querem vir para Maputo. E onde a maior parte dos artistas moçambicanos, para ganharem espaço, concentram-se em Maputo. Okay? Vamos começar aqui em Maputo. Nós já temos identificadas muitas casas de pastos, muitas discotecas e muitos salões de casamentos, de eventos, onde muitos intérpretes vão lá. Não custa nada. Fazer um mapeamento e já estão identificados. Quanto isso. Mas, Dani, uma pergunta que eu acho que também é importante é a seguinte. Qual deve ser a consciência dos artistas? Estamos a falar dos autores, dos intérpretes, dos produtores, da classe profissional. Qual deve ser a consciência para esta luta? Como é que deve-se criar condições de temperatura e pressão ao nível da classe artística para que isto funcione? Muitas vezes costuma-se a dizer que os músicos não são unidos. Não são os músicos que não são unidos, os seres humanos não são unidos. Mas, quando é por uma causa, nós todos lutamos, ok? Eu hoje estou a falar em nome dos músicos ou em nome dos criadores. Mas esta luta é para todos nós, para nós, os donos das obras, para os intérpretes, até para vocês que curtem as nossas músicas, nossos fãs, nossos ídolos, ok? Consciência, com a vossa consciência, vocês intérpretes principalmente, é preciso vocês mesmos começarem a pensarem convosco mesmo. A partir do momento em que vocês saem das vossas casas para ir para um bar, restaurante, ou uma casa de pastos ou para um casamento, para irem prestar um serviço para essa entidade, vocês têm que começar a pensar nos donos dessas obras.
têm que começar a pensar. Vocês têm que começar a juntar-se a nós para lutar em benefício dos donos dessas obras, ok? Eu acho triste quando vejo esses intérpretes e alguns até instrumentistas que vi um comentário de um que não me interessa aqui dizer o nome, dizerem assim, ok, então se for assim, nós já não vamos interpretar as vossas obras, tipo, já não vamos interpretar obras nacionais, vamos interpretar obras brasileiras, obras zimbabuianas, angolanas. Meus caros colegas, e vocês que estão aí a assistir o programa, é crime também isso. Mesmo esse refúgio que esses intérpretes querem usar, também é crime, porque nosso país tem que se organizar de tal forma que até essa música estrangeira que nossos intérpretes fazem uso dela em benefício próprio, comece a ser fiscalizado. Porque está errado tu dizeres, como moçambicano, de boca cheia, dizeres, eu a partir de hoje já não vou curtir nada moçambicano, vou começar a curtir algo de fora, porque o moçambicano não tem que ganhar nada, os estrangeiros é que têm que ganhar. Meus irmãos, vamos começar a valorizar. Desculpa, antes de me fazeres a pergunta, queres fazer a seguir? Não, vamos para longe, temos aqui a África do Sul. A gente rende com os sul-africanos, o amapiano na África do Sul é a cena. Vocês acham que os sul-africanos curtem a música sul-africana porque eles amam de verdade? Não foi assim que começou. Cria-se um movimento, não é um movimento que se cria... E não é só um movimento, as leis lá existem. Sim, sim. É por obrigação curtir-se mais música sul-africana do que música estrangeira. A rádio, para tocar uma música do Rick Ross, é muito mais caro do que tocar a música de um DJ Clio. É muito mais caro. Razão pela qual essas instituições, essas rádios, essas televisões optam pelo mais barato, que é o produto nacional, e a divulgação é maior. DJs 90% conteúdo local. Exatamente. Se quer tocar algo estrangeiro, é mais caro. Lá o sistema funciona. Hoje, tu tens muitos DJs cálidos na África do Sul. Por quê? Porque até estar a tocar música de um artista na discoteca é caro. Exatamente. Então, os DJs optam por eles mesmos serem donos das obras, para eles, quando forem contratados para irem tocar, eles tocarem as músicas deles, as músicas deles com a participação do Danny O.G. ou com a participação de qualquer outro artista. A playlist é das músicas que eles produziram para festas, para concertos, etc. Claramente, porque trocar do outro artista vai lhe sair mais caro. É muito mais. E essa é a pergunta que eu coloco. Agora é uma pergunta que provavelmente vai exigir uma resposta que lhe crie problemas. Faz sentido construir uma carreira de 20 anos como intérprete das músicas dos outros, na sua opinião? É assim, o intérprete é artista. É uma arte interpretar. Porque, e até há muitos artistas que têm músicas que vocês pensam que são músicas deles, mas não são deles. Eles só interpretaram essas músicas, são da autoria de outros ou de outros compositores. Mas, para responder à tua pergunta... 20 anos de carreira, a cantar música de Danny O.G., música de David. Um intérprete vir-me dizer a mim hoje... próximo sábado vou fazer uma festa de 20 anos de carreira. E eu vou lá, e nesses teus 20 anos de carreira, vou lá para te ouvir a interpretar obras dos outros. Então, fica um pouco assim... Eu acho que não faz sentido nenhum para mim. São 20 anos de carreira de quê? O que é carreira artística, Danny O.G.? Carreira artística, falando, eu vou para o lado musical. Musical. Eu vou pegar, por exemplo, um intérprete. Não vou dizer aqui nomes, porque quando a gente usa nomes fica a parecer pessoal. Sim. Eu vou pegar um desses intérpretes conceituados, crio uma música, ou componho uma música e entrego a ele. Irmão, vais interpretar esta música na tua voz. Ok? E publica a música, vende a música. Quando começarmos a ganhar, já sabes qual é a minha parte, sabes qual é a tua. Esse tipo de intérpretes. Quincy Jones, Michael Jackson... Exemplo internacional. Esse tipo de intérpretes são bem-vindos. Aí sim a gente considera 20 anos de carreira. Agora, um intérprete que a sua interpretação baseia-se em interpretar músicas que já estão fora, músicas que já foram publicadas, músicas que têm donos que já registraram, tem sucesso gravadas, feito também, né? Isso é assim, eu chamo isso de vida fácil. Isso é vida fácil, é tu acordares que nem uma criança que já tem a mesa posta, pão, manteiga, chá. Para mim isso é vida fácil. Eu dei-te um exemplo agora.
Tá aí esse miúdo que lançou a música há pouco tempo, por acaso apareceu aí nessa reportagem. Empoderado errada, vai agora estar há com... pouco tempo, irmão. Mas essa gente já está a interpretar. E é engraçado que há pessoas que querem lhe ver ao vivo, mas por causa dos intérpretes já não é necessário. Aliás, apareceu um sósia dele também Sim, por aí a visto fazer que a suas... repercussão que houve, ele pediu para que isso não acontecesse mais. Tanto que ele escreveu um documento para um desses intérpretes para proibi-lo de interpretar a sua música. Imagine, meu irmão, e vocês estão aí sentados, se 50% de artistas que a sua obra é interpretada por essa gente decidirem meter um processo no tribunal. É um problemão isso. E vocês que estão a favor disso, quando isso acontecer, como é que vai ser? Ah, não, tem que ir às casas de pasto. Nós não vamos às casas de pasto, porque nós estamos a ver a ti. Tu é que estás a interpretar a minha obra. Tu é que estás a ganhar benefícios com isso, financeiro principalmente. Ok? Estamos aqui a falar muito de intérpretes. Eu vou para um outro ponto. Porque há muita gente que diz, não, só estás a falar de intérprete. Mas intérprete não é só cantor, o guitarrista também faz interpretação com guitarras, etc. Saxofonistas são intérpretes. Irmão, nós tivemos há 20 ou 30 anos atrás um artista africano, o Mano Dibango. Mano Dibango, que abriu um processo contra o Michael Jackson. É verdade. Um advogado viu aquilo como oportunidade, deu-lhe milhões. Jackson, os produtores do Michael Jackson, em algum momento, usurparam daquela parte da faixa da música do Mano Dibango, que supostamente não se ouvia nos Estados Unidos. Exatamente. E induziram o Michael Jackson a fazer aquilo. Eu acho que a história foi mais ou menos essa. É essa, é. E o que aconteceu? Foram processos e processos que o Michael Jackson teve que pagar ao Mano Dibango. Só para vocês terem noção do que é isso, um africano processou o Michael Jackson. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Para a maior estrela pop, né? Que não é dizerem a mim, então vamos passar a interpretar músicas internacionais. A fatura vai ser mais cara, né? Muito mais cara, Dani, sem dúvida. Agora vai começar o telejornal e ainda bem que falamos antes do telejornal. Nós inauguramos estas reflexões todas. Mesmo a terminar, o que gostarias de dizer a todo o público moçambicano sobre este assunto? Não vais parar por aqui, não é? Não. Primeiro agradecer a ti pela oportunidade de estar aqui. Tens um programa super top, um programa muito adulto. Tiro chapéu para ti por causa disso. Todos os debates que tu levas aqui são por conhecimento de causa. Estás de parabéns por isso. Muito obrigado. E dizer à nossa sociedade, no geral, que esta luta aqui não é DNOG, não se trata de DNOG, é uma luta pela valorização dos artistas, pela valorização das obras dos artistas, e não é uma luta contra os intérpretes, mas é o exemplo que eu tenho para usar, porque é o que vocês vivenciam. Então, meus irmãos, eu vos peço de fundo de coração que não levem isso para o lado pessoal. Isto é algo muito maior, algo muito maior. Portanto, respeitem o artista moçambicano, respeitem a obra do artista moçambicano, comecem a pagar o artista moçambicano pelas suas obras e prestem atenção a uma coisa. Se vocês prestarem atenção, bem atentos, onde perceber que já não há show de um artista moçambicano, há show de artistas estrangeiros e os artistas moçambicanos vão abrir lá. Meus irmãos, comecem a prestar atenção que alguma coisa está errada. Então temos que mudar esse cenário. E essa história de dizerem que os moçambicanos, a música moçambicana não tem qualidade sim. O problema é que nós estamos a ser induzidos a consumir música estrangeira. Tem que se controlar isso. Meus irmãos, a luta é em prol da cultura e da música e das obras dos autores moçambicanos. Aquele abraço, beijinhos a todos e parabéns, Isidino, pelo teu aniversário. Obrigado, DNOG. A luta continua. Sempre. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Foi muito bom. Obrigado também aos nossos telespectadores. Nós vamos continuar esta série de conversas com vários artistas nacionais sobre direitos autorais. Até para a semana, um abraço a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, paguem os direitos autorais. Até para a semana. Obrigado, Dani. Come on.